Será que existe alguma relação entre as descobertas no Egito e a jornada de chamas gêmeas na Terra? Eu te convido a fazer uma reflexão junto comigo. Eu me chamo Andréa Romão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, eu gostaria de começar essa reflexão trazendo uma percepção pessoal, até do porquê esse vídeo começar a ser desenvolvido. Esse é um primeiro chamado da própria espiritualidade para começar a trazer reflexões. Eu estou com os registros acásticos abertos do coletivo de Chamas Gêmeas. E essa história, essa relação entre as descobertas lá da pirâmide de Gizé, das pirâmides de Gizé e o segmento da caminhada da jornada de Chamas Gêmeas na Terra, que são situações aparentemente tão díspares, terem alguma relação. Mas antes, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Para quem não sabe, a maioria das pessoas não sabe que a minha formação acadêmica é em arquitetura, E não por acaso eu sempre fui atraída pela história da arquitetura. Então, toda a minha jornada profissional basicamente esteve ligada à história da arquitetura, a patrimônio histórico. Inclusive, eu lecionei, sobre história da arquitetura. E, na verdade, muito disso contava a minha própria história. Então, antes mesmo de os registros acásticos serem trazidos à minha consciência, eu já estava acessando os meus próprios registros acásticos a partir do que eu estudava. Tudo isso dentro das encarnações terrenas. E outro aspecto interessante dentro dessa caminhada, principalmente depois que eu adentrei os registros acásticos, foi descobrir que eu já tive uma jornada como arquiteta sideral, digamos assim, trabalhando com uma arquitetura mais evoluída em relação ao que nós vemos ao redor, e talvez por isso que eu nunca tive muito fascínio pela arquitetura que a gente vê hoje em dia, E sempre busquei respostas na história. É como se eu estivesse procurando respostas sobre mim mesma. E isso é bem interessante de trazer, até mesmo para essa reflexão, porque faz todo sentido que este assunto das descobertas no Egito tenham chamado a minha atenção, independente de qualquer coisa, porque essa sempre foi uma busca pessoal. Dentro do sistema, jamais eu poderia falar, por exemplo, como professora universitária de História da Arquitetura, sobre que as construções do Egito e muitas outras não foram feitas por escravos que carregavam pedrinhas, através de troncos. Eu não podia falar muito mais além disso, porque eu estava dentro do sistema, e a gente tem que respeitar também tudo que nós vivemos em cada fase. E até mesmo porque, apesar de sentir no meu coração que isso nunca tinha sido verdade, eu não tinha provas óbvias, de falar nada a respeito disso, a não ser suposições. E como o sistema trabalha dentro de caixinhas, então eu colocava as colocações de acordo com aquilo que a maioria sempre pregou. E por quê? Qual é a importância de se acessar uma informação como essa? De se descobrir que as pirâmides não se resume à pirâmide em si, às pirâmides em si, que existe muito mais por debaixo do solo dessas pirâmides. É porque isso quebra completamente o sistema histórico de se falar sobre a história da própria humanidade. Na verdade, pelo fato de nós estarmos em uma transição planetária, onde as revelações, isso que se chama de apocalipse, na verdade, são as revelações, as verdades sendo trazidas à tona. Então, de uma certa forma, essas descobertas poderiam até já estar engavetadas
esperando o tempo certo para emergirem, exatamente por conta do impacto que é na nossa própria história, tá? O que acontece em termos arquitetônicos, né? Vamos começar por esse aspecto, já que essa é uma parte bem interessante, assim, que eu gosto de trazer pela minha própria jornada de conhecimento e estudo dentro desse assunto, né? Mesmo que dentro do sistema, né? Não cabe aqui, e isso vale a pena dizer, que eu vá trazer respostas inteiras e absolutas sobre o que é exatamente aquilo que foi descoberto por debaixo das pirâmides, tá? Isso seria apenas especulação e eu acho que não é esse o foco, né? O foco aqui é a gente entender esse processo e alinhar isso com a jornada de chamas gêmeas, né? Então, o fato é, estamos em um processo de transição planetária. Isso aí é inegável, né? E aquilo que não era visível, né, estava apenas no crer para ver, agora está sendo visível para quem quiser ver e para quem não quer também, né? Imagine que uma especulação de uma construção tão grandiosa feita de forma arcaica, né, não tem mais como justificar essa forma de se construir uma pirâmide com uma estrutura tão profunda debaixo da terra, né, e que foi recentemente descoberta e está aí sendo falada aos quatro cantos do mundo, né? Independente do que significa exatamente essa construção, essa descoberta, o fato é que ali é um poderoso campo energético, tá? Imaginem como torres de energia, né? As nossas torres de energia elétrica. Imaginem que a pirâmide seria a ponta do iceberg, ou algo que surgiu na minha mente quando eu comecei a pesquisar e a ler sobre essas descobertas, né? Eu vi as pirâmides como possíveis pontas de um grande obelisco, né? E para quem não sabe o que é um obelisco, eu vou colocar aqui uma imagem, né, para vocês verem e acompanharem. Estou colocando imagens assim ao longo das minhas palavras para a gente ir acompanhando esse raciocínio, né? Então, no mínimo, né, a gente sabe que para quem estuda e se entrega à espiritualidade, que as pirâmides, né, de Gizé, ali do complexo de Gizé, elas são grandes campos de energia, né, e que essa energia nos conecta ao cosmos. Essas descobertas, né, subterrâneas, elas trazem um ancoramento visível para essas torres de energia que nos conectam ao cosmos, né? Fala-se muito em energia telúrica, né? Que é exatamente essa energia da fonte, a energia do cosmos. E ali seria toda a estrutura, a base desse grande complexo energético, né? E aí cai por terra toda a especulação arcaica feita sobre as construções, né, em termos arquitetônicos, né? E isso se alinha muito à minha própria jornada, ao meu conhecimento de alma em relação ao que é, de fato, a arquitetura, a essência arquitetônica, né? Só que, agora, trazendo um paralelo para o ponto, né, que a gente quer trazer sobre as chamas gêmeas, o que vem é o seguinte: estamos em uma transição planetária onde muitos de nós estamos descobrindo quem nós somos em essência, né? E aí onde entra o grande papel de contribuição dos registros acásticos, e eu sou muito grata por essa missão que me foi trazida, né? E que, enfim, é um trabalho contínuo de expansão, de crescimento, porque eu gosto sempre de dizer que eu estou na caminhada, eu estou aprendendo, que eu não sou dona da verdade, né? Mas imagine que a jornada de chamas gêmeas é como se fosse a pirâmide, né? Ela seria, então, a ponta do iceberg ou o topo do obelisco, né?
e que o ancoramento energético é muito maior do que o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, que são as pirâmides em si, né? Que por si só já é um campo energético poderosíssimo, né? E ele é ativado, no caso da jornada de chamas gêmeas, quando você se depara com a sua contraparte, ou seja, com outro pedaço da sua alma também encarnado. E aí, o que os mestres acásticos trazem, né, nas mensagens que são publicadas aqui no canal, e uma das coisas que eu pretendo fazer é também trazer reflexões em cima das mensagens, porque eu percebo que as pessoas, às vezes, trazem questionamentos em cima das mensagens, né? Então, assim, a ideia de produzir esses vídeos como um chamado dos mestres é para trazer reflexões em cima das mensagens, trazer esses paralelos do que está acontecendo no planeta, porque isso é muito importante. Afinal, a jornada de chamas gêmeas, ela está alinhada à transição planetária, né? São as missões entrelaçadas completamente nesse sentido, né? Então, a descoberta, né, essa descoberta dessa estrutura abaixo das pirâmides, é como se ela impulsionasse, em termos energéticos, a descoberta de nós mesmos, daquilo que está apenas além da nossa aparência, né? Então percebam que isso é um chamado para despertar da humanidade de uma maneira geral, tá? Mas trazendo para a questão de chamas gêmeas, esse é um chamado real para a gente mergulhar nas profundezas do que é esta jornada, além daquilo que nós enxergamos nela através dos nossos 5 sentidos, né? Então, a gente está num período onde, por exemplo, tem se falando muito do despertar, né, dos divinos masculinos, por exemplo, né, o despertar do amor, né, o despertar de viver esse amor na Terra, de ancorar esse amor na Terra, né, de materializar o amor da fonte através deste ancoramento. E muitas vezes a contraparte desperta, que normalmente são os divinos femininos, eles se ancoram tanto nessa vontade de materializar que acabam bloqueando a profundidade que é necessária alcançar para que esta materialização aconteça, né? Inclusive, eu nem vou entrar em detalhes sobre esse assunto, porque isto será trazido na próxima mensagem dos mestres, que será publicada na quinta-feira, tá? Dia 3 de abril de 2025, tá certo? Esse vídeo está sendo feito no dia 1 de abril, né? Na terça-feira, e esse vídeo virá na quinta-feira. Mas veja como já traz um embasamento do que está sendo preparado para trazer ao todo, né? E isso é muito importante, a gente entender, né, essa questão da união física, né? O quanto existem coisas mais profundas, né? E o quanto a missão ela flui quando a gente se entrega à profundidade do nosso ser, né? E não apenas olhar, tomar por base ou encontrar respostas naquilo que a gente enxerga com os nossos olhos, né? E para a gente mergulhar nas profundidades do nosso ser, tal como, né, está sendo trazido à tona nas pirâmides, em relação às pirâmides de Gizé, também estamos em uma fase onde está sendo trazido à tona a profundidade do nosso ser, a profundidade dessa missão, né? Para a gente aprender a olhar com mais... em uma vibração mais sutil, né? E para a gente conseguir sutilizar a nossa vibração, para perceber essas nuances e essas profundidades, é preciso que a gente se ancore a conexão com o nosso Deus interno, tá? É preciso que a gente se liberte de crenças
que nós não somos apenas aquilo que enxergamos na superfície e que essa missão e essa conexão entre você e a sua contraparte, ela está no que há de mais profundo. E quanto mais profundo, mais espiritual é essa compreensão, né? Não tem como a gente fugir deste olhar e de ancorar a espiritualidade, porque o que nós enxergamos aqui na superfície não é o todo da missão, né? Então, não adianta olhar apenas para a união física com a chama gêmea, enquanto a gente não aprender a olhar para nós mesmos. Porque a missão acontece dentro. A verdadeira união acontece dentro, que é através da nossa conexão com o nosso eu divino, com o nosso eu superior. Imaginem como um triângulo, né? Veja como o triângulo é exatamente uma das faces da pirâmide, não é mesmo? Então, nas bases do triângulo, nós temos o masculino divino e o feminino divino, que se encontram aqui, no plano físico, no plano terreno, não é? Mas existe uma terceira energia que está aqui no topo, e esta energia, ela é ancorada, né? Quando as duas partes se conectam a ela. Percebam que quando o triângulo se une no topo, é quando ocorre a verdadeira união, não é? Inclusive, esse aspecto será trabalhado, né? Eu estou trazendo até um spoiler de um curso que está sendo preparado com muito amor e carinho, trazendo uma ancoragem muito profunda e jamais trabalhada com as chamas gêmeas, no sentido de perceber o que está além da realidade, né? Trazendo fontes fidedignas que falam sobre chamas gêmeas, tal como as cartas de Cristo, que é algo que eu sempre ressalto, né, nos meus trabalhos, nos meus atendimentos, pela importância deste ancoramento dentro de nós. Eu falo muito ancoramento porque eu acredito que a palavra é essa mesmo, é a gente ancorar, né? E cada um fazer esse caminho em direção à ponta do triângulo que não está no nível da superfície, né? É como se fosse uma ponta invertida quando a gente olha para as pirâmides, mas olhando no âmbito, num outro contexto, né, seria exatamente a gente ancorar a nossa conexão com o nosso eu superior para que a verdadeira união com a chama gêmea aconteça, né? Porque ela está muito além desta realidade, né? Não desmerecendo o fato da possibilidade dessa materialização. Mas eu vou deixar que os mestres comentem sobre esse aspecto na mensagem de quinta-feira, tá certo? Então, sem me estender muito, porque eu já falei demais, eu agradeço pela oportunidade de trazer essas reflexões, né? E cada um pode sentir se ressoa ou se não ressoa em si mesmo, está tudo certo. O importante é seguir o coração. E o mais importante dentro de tudo, nesta grande missão, é sermos nós mesmos. Quanto mais você conseguir ser você em tudo que você vive, tenha certeza que você está no cumprimento da sua missão. Porque a missão de Chamas Gêmeas, ela não acontece só na união. Ela é o todo da sua existência na Terra. Tá certo? Então, gratidão a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um comentário, né? Não esqueçam de dar o seu like, de compartilhar, de começar a seguir o canal para que a gente possa expandir mais essa luz das mensagens trazidas pelos mestres, como também dessas reflexões, que trazem coisas um pouco assim diferenciadas em relação à jornada, tá certo? Então, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau!